Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que vale uma prosa, vale ou não vale uma prosa, sempre Fabião? Vale, sempre e vale. E aí, tudo bem, Fabião? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Tudo bem. A idade vai chegando, vai só chegando. bem, né? Antes diga, não, tô bonzão. Agora eu tô bem. Tô nesse nível aí. Lembrando você pra mandar pro grupo da família. Meu, tem assunto pra caramba. Mais Zap, de 70, zap da tia. Zap da tia, da avó. Mais de 70 episódios. 75 mais, 70 e acho. todos os episódios, hein? Cara, Beirando os 80 aí. Pra quem achou que ia ficar só 3 episódios, tá indo bem, né? Tamo bem. E os convidados? Sempre Aumentando o nível. O Vava Beraldo falava de garbo e elegância. E hoje, internacional. Mais um internacional, porque já trouxemos um internacional. Já. A gente Claro. tá demais. O Vale uma Prosa tá chegando, desbravando fronteiras. Bora, gente, que hoje nós vamos conversar com um brother meu das antigas. E o cara tá chique, ele veio diretamente de outro país. Mentira, não foi só por causa do podcast. Mas ele tá aqui, Trajano Ferrari! E aí, Trajano, conseguiu. Toca aí também. Conseguiu. Até que enfim, né? Puta que lá merda. Enfim, tamo Gente, junto. Trajano Ferrari, que agora ele tá de férias no Brasil. Tô de férias. Agora inverti, né? Agora inverti. Eu quero isso quando crescer. Pra mim, Marquinhos, você sabe que é um prazer. Eu já sigo vocês. Sim. Tô acompanhando lá da Itália. Você dá dicas, ele dá dicas. A gente chegou a conversar um pouco, o corte, um pouquinho mais assim e tal. Então, rapaz, para mim é um prazer enorme estar aqui, poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sigo lá direto da Itália e falo, pô, caramba, quando eu vou ter a possibilidade de estar em Taubaté e estar nessa bancada aqui com vocês? Quando eu vou ser humilde para ir embora, pra voltar pra Taubaté. Mas enfim, legal, a ideia é fazer uma prosa bacana aqui, contar um pouco de história. A gente tem relembrar algumas coisas, a gente tem algumas histórias juntos, né? Eu falo assim pro Fábio que o Fábio nos presenteou com o Vale uma Prosa, que ele criou a concepção. Eu falo pra ele, cara, esse aqui é um registro de um monte de coisas interessantes, com amigos, com pessoas que a gente vira. Eu tinha pensado nisso, exatamente isso, porque é aquela você, por exemplo, você tem uma vida idoso ativa também, de né? produção, enfim, tem muita gente que você conhece, né? Sim, enfim. Não, e a gente tem meio que assim, na veia, eu com o Marquinhos, de querer ajudar as pessoas. Legal. Também, Então, diferente de muitos podcasts que tem na região, e fora, de ficar trazendo só influência para você ganhar likes, a gente tá fazendo serviço social. Sim. A gente já falamos de autismo, já falamos de câncer infantil, já falamos sobre benefícios para deficientes. Então, galera de banda, galera importante. Da visão para banda, para artista solo. Esse é o nosso interesse. Legal. De realmente levar um assunto que vale uma prosa. Vale a pena. E sempre foi, né? Desde o começo do Fábio. Essa é a proposta. Sim. Aliás, por falar em valer, eu quero dizer para quem está nos vendo, se você é uma pessoa que sonha em fazer medicina, que tem esse objetivo de vida, tá aí fazendo cursinho, mas tem aquela preocupação de, meu Deus do céu, quanto dinheiro eu vou ter que ter? A minha família, meu pai, minha mãe vender casa, carro, eu tenho uma solução para você. Então fique até o final, porque eu vou apresentar hoje, vou lançar hoje, hein? Lançamento aqui exclusivo, não vale uma prosa, de uma oportunidade para você mudar completamente a sua visão com relação à medicina e ter a oportunidade de não só estudar medicina, mas estudar medicina na Itália, mudar a sua vida completamente. Então fique até o final, porque o negócio é quente. E ele já soprou um pouco, eu quero saber, né? Eu quero saber mais, mas ele já deu uma soprada. Eu falei, caramba, esse negócio aí. Mas bacana. No final, então, vamos lá, tem um monte de história para contar. Primeiro nós vamos voltar ao tempo agora. E Trajano, a gente não lembra que a gente já falou nos bastidores quando que a gente se conheceu mesmo. Exatamente. Mas, cara, o que eu lembro de você, né? Marketing. Tem como fugir. E hoje a gente volta a estar junto falando de marketing. A gente tá trocando bastante ideia, falando aí. Marketing, lembra de produção, inclusive você produziu. Sim. Mas eu não lembro o dia que a gente... mas enfim, eu tava tentando lembrar, Marquinhos. Eu lembro assim, o que é mais claro na minha memória foi um espetáculo que eu produzi aqui em Taubaté,
com a Eva Vilma, com o Otto Bastos, isso já faz, não sei nem dizer quantos anos atrás, enfim. E você era o cara da cena do teatro, Teatro Metrópole, enfim, você era o cara do mercado e eu queria, porque como naquele período, eu tinha a minha agência de propaganda, que era Trajan, né? Pô. E aí, eu sempre gostei de produzir, sempre tive essa vertente, né? E eu tinha um cliente que me possibilitava fazer ações promocionais, então já tinha dentro da agência essa veia, esse canal de produção, de produzir. E aí eu tinha essa vontade, acabei produzindo espetáculo. Depois eu fiquei... Antes disso, na verdade, essa história começou com a banda do meu sobrinho, que é a Tropa. A banda de reggae. É verdade. Não sei se você conhece, você deve conhecer a Tropa. Sim. O João Paulo, baterista, é meu sobrinho. A primeira bateria do João Paulo, grande abraço pro JP, ele herdou minha. Olha pra você ver. Mas peraí, você toca bateria? Eu toquei bateria na adolescência. Tinha uma bandinha punk. Tá, então vamos voltar mais, tá? Banda punk. Banda punk. Meu amigo. Enfim, só pra fechar isso. Tem história pra contar. Então tem muita história. Tem muita prosa. Eu tinha essa vontade e acabei... não sei se você sabe ou lembra, agenciei a Tropa durante um período. Inclusive, no período que eu tive com eles, ganharam aquele programa Astros do SBT. E foi bem bacana. Eles chegaram a ser contactados pela produtora do Nat Roots para poder lançar um CD, porque... eles precisavam de uma banda que tinha uma pegada diferente. O Nat Roots, aquele reggae pop. Eles tinham uma outra banda que era um reggae raiz e faltava uma coisa nova, e a Tropa era isso. Mas no fim acabou não dando certo, porque o Nat Roots lançou o primeiro CD sem gravadora e o CD não andou bem, eles estavam sem grana. Enfim, aí não rolou, não andou. A grana que eles injetaram, a banda fez algumas aberturas de shows do Nat Roots, mas depois a coisa não andou e, enfim, eu segui outros caminhos. Mas voltando lá atrás, na adolescência, eu tive uma adolescência precoce, porque meus pais faleceram cedo. Então eu com 12, 13 anos já estava, entre aspas, na rua fazendo coisas. Porque quando você é moleque, eu sou nascido em Pindamonhangaba, mas nasci dentro da fazenda, mas não vivia a atmosfera da fazenda. Do rural. Né? Do rural, não entrei nessa pegada. Você já era urbano. Eu sempre fui muito mais urbano. E aí, assim, naquela época... 13, 14, 15 anos, eu gostava do movimento, existia um movimento punk muito forte no Brasil. Era aquele momento ali de bandas importantíssimas, Garotos Podres. Sim. Você pichava muito muro? Não era. Eu pichei e não era do punk, velho. Eu pichava muro pra caramba. Era um pouco mais na questão do comportamento, andar de coturno na rua. Sim. E eu lembro, cara, a gente tinha medo de vir pra Taubaté, porque em Taubaté era a galera do heavy metal. Sim, então tinha essa coisa de... Tipo, eu que andava vestido durante algum período, andei vestido de punk, tipo, vim pra Taubaté, era aquela coisa assim... Você vinha de Mauricinho. Né? Não, de jaqueta jeans, cabelo... Sim, normal. Não vinha, mas quando vinha fazer questão de vir uniformizado punk, porque tinha aquela rincha com a galera de Taubaté. Mas foi bacana, porque aí começou a minha formação musical ali, né? Conhecer, navegar, e obviamente, você vai pra garagem e começa... A minha primeira banda foi com o Carlos Magno Roncone, cara, que hoje mora eu, Guinho, na guitarra e cantava, o Carlos Magno Roncone tocava baixo e eu na bateria. Era um tom-tom, uma caixa e um prato. Pronto. E saiu o som. E saiu um som. E dali eu comprei uma bateria, aí montei uma outra banda, que era o Nativos Nômades. Não faz sentido algum. Nativos Nômades, né? Naquela época já. Com o Guto de Tremembé. E aí ficamos um tempo juntos e tal, aí eu entrei no universo da academia, do fitness, aquilo já não fazia mais tanto sentido para mim, e acabei dando a bateria pro meu sobrinho, com o João Paulo. Então lá atrás você também já estava no lance da academia, da parte... Então, e ali, quando eu comecei a frequentar a academia em Pinda, lá a academia do Leandro, lá, eu tinha 14 anos. Caramba! 13, 14 anos, e aí eu comecei a desconectar desse universo, mudar completamente, não tocava mais, não tinha mais conexão. Na academia tem mais mulher, eu também Não, mas era aí, mas sabe qual é a lógica disso? Eu vou contar uma coisa, uma coisa importantíssima, cara. Sabe qual foi a lógica? Porque, você pensa, nós estamos falando de, não sei nem fazer conta,
Hoje eu tô com 50. Eu tô pensando em voltar pra academia por causa disso. Então, sabe qual foi o meu raciocínio? O Carlos Magno, quando me convidou, ele dava aula no Clube Literário, em Pindamonhangaba. Imagina, Clube Literário saudosíssimo. Ele falou, Trajano, eu tô dando vai lá fazer aula de ginástica. Eu falei, fazer aula de ginástica? Isso não, isso é coisa de, né, aquele preconceito. Coisa de mulher. Imagina, ele falou, cara, só que você entra na sala, tem 40 mulheres. Aí eu pensei, falei, como é que é? Eu vou fazer ginástica com 40 mulheres? Falei, é lógico que eu vou. É lógico que eu vou. Caraca, então, o meu raciocínio foi esse. É ao contrário. Pô, eu vou estar ali 3 vezes por semana em contato com mulheres. Alguma ali pode ser que, né? Será que continua do mesmo jeito? Eu vou tentar. Aula de dança de salão. Sim, importantíssimo. E aí, ali eu comecei a entrar nesse universo. Aguarde. E o Carlos Magno me ligou uma vez, depois de um bom tempo que eu não falava, ele estava em São Sebastião. Falou, Trajano, tô aqui em São Sebastião, estou organizando um campeonato de aeróbica. Campeonato de aeróbica naquela época. E eu fui para São Sebastião, porque assim, para mim, praia era Ubatuba. Então, praia Ubatuba, eu não conhecia São Sebastião. Quando eu cheguei em São Sebastião, eu fiquei maluco. Falei, meu Deus do céu. Diferente. Falei pro Carlos Magno, falei, Carlão, cara, eu quero morar aqui. Falei, fazer nada em Pinda, faço nada em São Sebastião. Eu falei, cara... Mas isso molecão também? 15 anos. Com 15 anos eu fui morar... Você tá contando tanta coisa e não muda a idade, cara. E quantos anos você tem hoje? 16. E aí, com 15 anos, eu fui morar em São Sebastião. Cara, 15 anos. Com o Carlos Magno. E ele trabalhava em academia e tal. E ali ele fazia um movimento junto com a Prefeitura de São Sebastião, grupos de dança. Então a gente participava, eu comecei a dançar com ele, participava da Ginastrada, que era um campeonato estadual do governo do estado, de competições de dança, enfim. E ali, um dia ele acordou de manhã, botou a mão no joelho e falou assim, cara, não vou dar aula hoje, você vai dar aula no meu lugar. Eu falei, você tá louco. Não, você não lembra da aula de ontem? Eu falei, lembro, tá aqui a fita cassete, vai lá dar aula. E aí eu entrei no fitness, comecei a dar aula, dava aula em Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Caraca. 15, 16 anos, e aí montei uma dupla, entrei no Campeonato Brasileiro de Aeróbica com uma dupla, com uma atleta de São Sebastião, e aí, obviamente, chegou o momento de fazer faculdade. E aí a minha irmã, não, você tem que vir para Taubaté, estudar, porque não fazia sentido pegar bonzão para ir voltar todo dia para fazer Unital. Sim, Ainda não existia Unital lá, né? Agora tem. E aí voltei para Taubaté, voltei para Pindamonhangaba, na verdade, para poder fazer Unital, educação física, bonitinho. E aqui... Mas então você fez educação física? Eu fiz educação... Não completei o curso. Não completei. Cheguei a estudar alguns anos, mas acabei não completando, porque a minha vida, no meio da faculdade, teve uma mudança completamente. Uma outra mudança. O seu ano tem 3 mudanças do ano, cara. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Pinda... E aí que eu fui conhecer a galera do movimento que estava acontecendo aqui, que tinha o trio, que foi campeão brasileiro, campeão mundial, que era o Gil, o Ari e o Rui. E eu conheci o Ale, que era mão do Ari, e conheci o Jairo. E a gente montou um trio. E aí competimos. O ano que a gente ia ser campeão brasileiro, competimos 2 anos, no terceiro ano, que era a evolução natural. Sim, eu acabei saindo do trio e a gente acabou desfazendo. O Alia foi para São Paulo, foi campeão mundial com duplas. Caramba! E nisso, naquele momento ali... O campeonato era o... Campeonato de Aeróbica Brasil. Aeróbica Brasil. Que tinha lá em Santos, tinha era bem aquele grande evento lá em Santos e tal, que agora está em São Paulo. Enfim. Então eu comecei ali, e aí naquele período que eu fazia... Imagina, de manhã eu ia para Taubaté fazer faculdade. 2 horas da tarde estava na academia. Treinava a tarde inteira, à noite dava 2 aulas de aeróbica e ginástica. Caraca. Dava aula em Taubaté, dava aula em Cruzeiro, dava aula em Pinda. Ou seja, era uma rotina desgastante. Você já não dançava mais com 40, né? Enfim, daí... E o Jairo, que é o Jairo Júnior, que é a pessoa que me levou para a Itália, começou naquele momento junto comigo. Eu falo para ele, vamos dar aula. E ele começou a dar aula junto. A gente vinha dava aula na Eliane Indiani, na época que ela era ali na Praça do Rosário. Caraca, a gente dava aula ali, cara. A aulinha de step nossa era concorrida. Tinha que ter senha para fazer nossa aula na época. Porque a gente era famosinho por causa da aeróbica, tinha aquela audiência e tal, os caras da aeróbica, enfim. E aí foi essa fase. E o Jair recebeu uma proposta para trabalhar na Espanha.
Ele foi para a Espanha, da Espanha começou a rodar, não voltou mais, está lá. Na verdade, ele vive hoje mais tempo na Europa do que no Brasil. Tem um projeto dele lá. Tem um projeto dele. Aí depois eu vou contar a história. Né? E o marketing? Como é que... Então, eu vou chegar ali. Aí o que acontece? Nessa fase, depois da aeróbica... Tem mais coisa. Eu estou no 15 anos ainda. Não, agora eu já cheguei no 20. Caraca. E aí, depois dessa fase da aeróbica, os meus irmãos ficavam, você vai ficar vivendo de shortinho, academia, você não vai conseguir construir um patrimônio, não vai conseguir crescer. E meu irmão abriu uma empresa de cobrança em Pinda, porque ele é advogado, um dos meus irmãos, e eu fui trabalhar num escritório. Então, eu larguei esse mercado completamente. E aí, fui morar junto com a minha primeira esposa. Aí, fui a minha primeira filha. Você conheceu ela na dança ou não? Não precisa. Na academia. Aí, era da academia. Mas ela não era minha aluna. Mas, enfim. E aí, veio filha. Conclusão, eu larguei completamente esse mercado. E aí, trabalhei dentro do escritório. Foi aí primeiro contato com o computador, trabalhar com o computador. Até então, nem sabia o que era isso, enfim. E aí, eu fui fazer uma temporada de inverno em Campos do Jordão, no hotel do Senac, com recreação. Grande hotel Senac. Trabalhei lá 6 meses. Foi uma experiência fantástica, porque eles têm metodologia. Então, você tem que trabalhar dentro da metodologia, do sistema. Sensacional. Tem um monte de regra, enfim, é muito legal. Você aprende a parte interna da recreação em hotel de uma forma extremamente com processo, enfim, foi muito bacana. E lá eu conheci o dono de uma escola de São Paulo, uma escola grande, São Paulo, 7.000 alunos. Ele falou, cara, eu quero que você vá fazer o que você faz aqui no hotel, na minha escola em São Paulo. Porque eu tenho um intervalo, imagina, são 800 adolescentes durante 20 minutos num pátio, numa quadra. É uma loucura. Quem administra isso? Ele falou, eu quero que você vá para lá, você topa, mas segunda-feira às 9 no meu escritório. Assim. Caralho, velho, sua vida é muito... Conclusão. Morei 4 anos em São Paulo. Porra. Aí lá em São Paulo foi onde começou o marketing da minha vida. De verdade. Por quê? O que aconteceu? Como eu ia no começo, 3 vezes por ano, pegava o busão da Praça Marrom, na Santa Terezinha, 5 horas da manhã, não sei se existe ainda o empresarial, aí descia em Santo Amaro, pegava outro ônibus para chegar na escola, enfim, chegava 9 horas da noite. Eu cheguei lá, falei, eu fazia o que eu tinha que fazer no intervalo e falei, onde que eu fico? Vou passar o dia? Fica lá no marketing. Ele tinha um departamento de marketing, tinha 3 pessoas que trabalhavam, e ali eu comecei aquele meio papel de estagiário, assumir coisa. Dar uma ajuda. Faz isso aqui, se cuida disso, coisa daquilo e tal, e até que uma menina saiu, eu assumi a função dela. E aí não foi até que eu virei o gerente de marketing da escola. E ali eu conheci muita coisa. Caraca. Por quê? Tem uma história bastante interessante, onde começou a parte de produção na minha vida foi ali. Teve uma vez, tocou o telefone na recepção, Trajano, tem uma pessoa aqui que está querendo fazer uma distribuição aqui, não estou entendendo o que é, você vem aqui. Era uma prova de mercado da bolacha Traquinas. Porque em São Paulo, quando vai lançar um produto novo, eles vão ali, fazem um teste para ver como é que é, avaliam para ver se... né? Ou seja, então é uma agência de promocional que foi na escola para fazer uma ação promocional para distribuir a bolacha Traquinas, para ver como é que seria a reação da criançada quando abre a bolacha, vê a carinha, experimenta, come. Caraca. E eles iam na escola do lado da nossa, só que a escola deu para trás. Chegou na hora, a escola não vai poder fazer por causa disso. E eles bateram na minha porta e falaram, podemos fazer aqui? Estamos com tudo aqui. Eu cheguei para a diretora posta, ela falou, não, você tá louco? Aí eu falei com o diretor, ele falou, lógico. Conclusão, matou as aulas do dia, porque entra, imagina, 3 vestidos com roupinha, distribuir bolacha. Conclusão, aí eu fiquei amigo do cara da agência. Eu falei para ele, toda vez que tiver alguma coisa... Já fala primeiro comigo. Já me liga e vem, porque aqui você pode chegar, entra. Aqui a escola tem essa postura de fazer uma escola legal, diferente, divertida, né? Bacana. Conclusão, eu vi cada ação promocional, vou te contar uma, que era da Coca-Cola. Sabe quem que era o apresentador? Marco Luque. Quando ainda não era Marco Luque. Quando ele era recreador. Exato. Ele foi tipo... terno vermelho, gravatinha preta, lembra do microfone Silvio Santos? Sim, ele subiu no palco como Silvio Santos e começou a entreter, porque tinha brinde, bola, mochila, Coca-Cola, brindes maravilhosos. E no final da ação entrou os 2 ursos brancos da Coca-Cola, imagina, atores de 1,80 m, com a roupa
do urso com a música. Imagina entrar num pátio com 1000 adolescentes, entra os 2 ursos com a musiquinha andando. Cara, e para tirar os 2 ursos de dentro da escola, a gente tem que fazer um corredor de segurança para tirar os ursos. Então, assim, essa é uma das ações promocionais que eu vi tantas outras, e aquilo me despertou. Como é que monta? Como é que é a estrutura? Qual é o equipamento? E ali começou a minha cabeça a despertar a vontade de estar nesse universo. Então, ali, esses 4 anos, foi o start do marketing, onde ele falou para mim, eu preciso fazer uma campanha de outdoor. Eu falei, mas o que é outdoor? Vamos aí. Vamos entender como é que funciona. E aí, ali eu comecei a ter essa vivência do marketing, na prática, porque, poxa, era uma escola de 7 mil alunos, num raio de 5 km tinham 15 concorrentes. Então a concorrência era pesadíssima. Né? Ele não fazia televisão, fazia rádio, fazia outdoor, fazia faixa naquela época. Imagina, quanta faixa eu não pendurei com escadinha. Enfim. E ali eu tive essa vivência desses 2 universos. O lado promocional, aquela guilhotina da Mix, que ia com a cadeirona de madeira, sentava na cadeira, prendia o aluno a fazer... imagina. A hora isso. E você estava ali não só no marketing, como na produção, né? De ver exato, vendo como é que era. Né? Aí instigou. Enfim, fiquei 4 anos, aí voltei para Taubaté. Eu chegou num ponto que eu não aguentava mais o ritmo da vida de São Paulo. São Paulo é uma loucura. E aí em Taubaté, por coincidência, onde estamos aqui, o meu irmão, advogado, tinha um escritório no prédio aqui onde um podcast, e estava abrindo a Vanguarda. Ou seja, eles estavam montando o escritório comercial da Vanguarda em Taubaté. Ele falou, tá abrindo um negócio lá, não sei o que é, negócio da televisão lá. Eu sei que a parte... você não vai lá, você acabou de chegar de São Paulo. Aí beleza, aí vim na cara, peguei minha roupinha social, pastinha, e vim imprimi o currículo e vim conversar. Na época era a Sabrina era coordenadora dos autônomos. Porque assim, como a Vanguarda, o Boni tinha comprado a Vanguarda, e como estava num processo de mudança, de expansão, a Globo abre a possibilidade de ter um vendedor autônomo, porque eles tinham já a equipe formada e tinha autônomo. Na verdade, o vendedor autônomo ele ganhava 20% da agência. Ou só podia atender cliente que não tinha agência, porque para quem não sabe, quando um cliente anuncia no intervalo, por exemplo, ele coloca lá, anuncia um intervalo, um comercial no intervalo comercial da Ana Maria, se é via agência de propaganda, aquela agência ganha 20% do veículo. Ou seja, se ele investe 10 mil, a agência ganha 20% desses 10 mil. O famoso BV. O famoso BV, a bonificação de venda. Isso. E aí eu entrei para vender para isso. E faltavam 3 meses para o lançamento da TV. Né? Ou seja, não tinha ainda a TV Vanguarda com ao vivo, com o Jornal de Taubaté. Eu, pastinha na mão, vambora. Tentar vender. De comércio, News Café, que a gente foi tomar café aqui, por exemplo, fazendo merchan aqui. Já foi. Fui ali, enfim, ninguém falou, você tá louco? Anunciar da TV? Não, isso não é pra mim, imagina que isso. 3 meses sem vender nada, batendo lata. Mas eu fui criando um portfólio de cliente, conversando. Fazendo amizade. Eu sou trajando a Vanguarda, meu nome começou a andar. E tal, não sei o que, beleza. Até que quando inaugurou, teve aquela primeira transmissão ao vivo, entrou ao vivo do jornal aqui, aí todo mundo caiu a ficha. Cara, é verdade, né? Tipo, nossa, é verdade. Porque o que eu pensei? Nós estamos falando do Boni. Sim. Não vai dar chance. Não é possível que esse cara comprou uma emissora como essa, e vai dar no Vale do Paraíba, que, poxa, Vale do Paraíba é uma região importantíssima, porque ela está no eixo Rio-São Paulo. Para quem não sabe, o sinal da TV passa pelas antenas da Vanguarda, ou seja, quando cai o satélite, por onde vai a transmissão? Pelas nossas antenas aqui do Vale do Paraíba. Que louco. Bobos são nós. Entendeu? Bobos são nós. O cara não ia dar tiro. Exato. O cara não ia fazer um negócio meia boca. Ele ia fazer um negócio acontecer. Então eu acreditei. 3 meses sem E ele vender. lançou um planinho, 50% de desconto. Meu amigo, vendi 45 planos em 15 dias. Em 3 meses que você não ganhou nada, 15 dias. E aí eu conheci o Portela, que é o dono do Trem Azul. Ele tinha produtora na época, não sei se hoje ele ainda produz, mas enfim. Falei, Portela, é o seguinte, cara, esses clientes precisam de comercial. Vamos fazer uma parceria? Ou seja, então eu já armei. Eu tinha um cara que produzia o comercial, eu vendia. E a gente foi. Aí tinha uma menina que gravava o áudio, já virei parceiro dela, enfim. E aí fui indo, a coisa foi acontecendo.
Até que a Vanguarda falou, esse formato não dá mais. Vão ter que registrar. Eu tinha até proposta para ser admitido como vendedor, mas não me interessava, porque o vendedor tem que bater meta. O sistema da Globo é super engessado. Você só dobrava o salário se batesse a meta. Para bater a meta era uma coisa que era muito complicada. E eu não tinha. Como autônomo, eu tinha liberdade. O que eu vendesse, eu ganhava e tá tudo certo. Eles falaram, ou você abre uma agência ou você vai para uma agência. E eu já tinha meu portfólio ali, tinha minha carteira, faturava mensalmente, faturava legal. Conversei com algumas agências e os caras queriam, me dá 70%, 30% é seu. Eu falei, você é louco. O que eu fiz? Abri uma CNPJ, comprei uma mesma cadeira, instalei o telefone na minha casa e comecei a minha agência na minha casa. Por quê? O que vai mudar para o cliente? Os clientes vão falar, eu falei, eu estou abrindo a minha agência. Eu falei, mas vai mudar alguma coisa para mim? Vai custar mais caro? Não, muito pelo contrário. Eu vou poder me dedicar melhor, mais e tal. E aí, dali, eu comecei a entender que o cliente que comprava TV de mim, ele fazia rádio, ele fazia outdoor, ele fazia panfleto, ou seja, não era só a TV que ele fazia. A TV era coisa nova. E esse cara tinha demanda. Tinha mais demanda. E aí, eu conheci o Fábio, e aí falei, o Fábio tinha feito a minha logomarca, falei, cara, eu preciso de um cara de gráfico. Design, Vamos juntar. Não, beleza. E aí a gente começou, aluguei uma salinha naquele Já era Trajan? Era Trajan. Que era Trajano, Não, é lógico. Um nome, bom pra caralho. Nome forte, enfim. Foi forte. Não lembro se era propaganda e marketing, alguma coisa assim. Trajan, e aí foi. A gente foi indo ali naquela salinha, daquela salinha fui pra uma casa com funcionário, a agência cresceu. E nesse momento, e aí, tudo isso, aquela parte que eu falei da produção da tropa, produção de teatro, tá dentro desse período da agência. Que agora você já tá com 19 anos. Eu vou lá atrás. Enfim, aí fiquei com a agência um período e a agência quebrou, obviamente, porque não tinha maturidade empresarial, não tinha a noção. Os dois grandes clientes que eram pilares da minha agência, no mesmo mês cancelaram o contrato. Que é o foda. Por motivos diversos, que não era problema nosso, porque mudou. A verba não vem mais, não tem essa verba. Enfim, e daí era uma universidade que comprava mídia aqui. Aí ele falou, a mídia vai ser comprada por São Paulo. Pronto. Perdi a grana. Você tá apoiado exatamente, porque eu não tive a visão de falar, vou aproveitar que eu tenho essa base tranquila e vou fazer a carteira, porque se um dia eu perder, eu tô tranquilo. Eu tava na zona de conforto. Aí dali, me liga um dia, o Arnaldo, falou, eu fui falar com a Marta, que era gerente do Taubaté Shop na época. Marta Serra. Tô precisando de um gerente comercial para administrar a sede do Jornal Vale Paraibano em Taubaté. Caraca. O cara me ligou assim, não sei o quê. Ela falou para te procurar, porque você ia saber me indicar alguém. E aí eu tava fechando a agência. Já tinha mandado embora os funcionários. E aí ele sentou na recepção e começou a falar, então eu preciso de um cara que conhece o mercado e tal, o salário é tanto, mais isso, CPF, mais aquilo. Eu falei, CPF. Eu já tenho o cara. Falou, quem é eu? Falou, mas como assim? Falei, minha agência eu tô fechando ela por causa disso. Conclusão, fui trabalhar no Vale Paraibano, fiquei 9 meses no Vale Paraibano. Você tem uma ideia, na época, o faturamento do Vale Paraibano era números, tipo, 20 mil reais por mês, eu levei para 90. Por quê? Eu conhecia todas as agências. Eu conhecia quem eram os grandes clientes. E eu fui bater nos caras. E foi fazer propostas. Exato. Eu fui lá e, eu fui... Teixeira Pinto, que na época tava bombando. Jornal para Teixeira Pinto é página inteira. Aonde que eu fui? Fui conversar com a agência da Teixeira Pinto. Entendeu? Então, entrei... Já era Migra, não? Era Migra na época. Era o começo da Migra. O momento que eles pegaram aquele grande... Na verdade, eles vieram por causa da Prolin e por causa da Teixeira. Exato. E era aquele momento ali. Enfim, e aí fiquei ali, dali naveguei em outras agências, fui para uma agência, tal, até que eu fui na Tríadas, que hoje não sei como é que está posicionado no mercado, mas a Tríadas naquele período era a segunda maior agência do Vale do Paraíba, que era do Jonas, depois a Débora entrou junto de sócio. A Tríadas era a segunda maior agência do Vale, era a maior de Taubaté, tinha um ferramenta enorme. E eu entrei ali com um atendimento comercial e fiquei ali um bom período. Foi muito feliz, fiz muita coisa, atendia clientes legais, muita campanha. E aí até que um dia eu estava
eu me separei da segunda esposa. O cara é dançarino, né? Eu vou aprender a dançar. E eu tava com 115 quilos. Isso nós estamos falando agora, já estamos em 2013. Cara, 115 quilos, qual 2 telefones. Qual o seu tamanho? Qual o seu... 1,70. 1,70. Então tava pesado. Bonitinho, hein? Largou a dança mesmo. Naquele momento era... 2 telefones, atendia 12 clientes. 12 clientes para uma agência, era punk. Briefing todo dia, aí no cliente. Não quero. Porque as pessoas não têm... Não tem... Quando você trabalha numa agência estruturada, e a Trilhas era muito legal, porque tinha a estrutura. Por exemplo, eu tinha uma reunião semanal com o cliente. Eu ia no cliente, ele falava, eu estou precisando fazer isso. Eu chegava, fazia o briefing, colocava no sistema, notificava todas as pessoas, agendava uma reunião, sentava toda a equipe, jornalismo, web. Uma reunião para reunião. Para discutir o briefing. Para discutir a reunião. Discutir o briefing, ou seja, o que o cliente precisa, qual é a necessidade dele, e dali já saía algumas ideias, onde tipo, não tem web, tchau galera da web, não envolve jornalismo, é só gráfica. Beleza, já saía dali algumas ideias, já tinha a menina, a redatora já fazia parte, então já a coisa já... agência estruturada é fantástico. Então, assim, foi muito bacana esse período. E eu tava estressado, gordo, enfim, não tava feliz e infeliz, de fato. Eu amava aquela profissão. Já tava anos fazendo. Porque, assim, o prazer de você conhecer a necessidade de um cliente, quando você vê esse cara na televisão, é uma ideia que veio da sua cabeça. Outdoor. Que você foi lá no dia da gravação, você foi o diretor da produção daquele comercial, e quando você tá no intervalo ali, assistindo o TV Vanguarda e entra o seu comercial, é um prazer que... Você fala, nossa, aqueles 15 segundos que paguei 10 mil, tô brincando. Mas sabe, você acredita que eu sinto isso? Não sei, hoje o Diogo está aqui no estúdio, mas ele tá ali trabalhando. Mas eu não sei se... Mas às vezes eu sinto isso quando eu vejo um anúncio que eu fiz passando pra mim. Dependendo do anúncio, eu falo, caraca, a gente depois no ar. Isso, é gostoso, né? Internet, satisfatório. E aí, o Jair morava na Itália. E quando ele vinha de férias, a gente se encontrava. E aí eu mandei, na época já existia Facebook. E aí eu mandei uma mensagem. Já tinha passado Orkut. Já tinha passado Orkut. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no Messenger de Facebook. Falei, cara, não aguento mais, tô mal. Não tô bem, falou, preciso... O que você acha? Me dá uma sugestão, me dá uma luz. E ele falou, cara, procura a Zumba. Vai atrás da Zumba. Falou isso? Ele falou pra mim, porque aqui é uma explosão na Europa. Mas lá já tava explodido. Não, já tava explodido. No Brasil tava começando. 2003 a Zumba tava... Eu achei que saiu daqui. Começando... Não, começando a acontecer. E aí ele falou, vai atrás da Zumba. E ele até me ajudou na época. Eu fui pra Poços de Caldas participar do ENAF, que é uma grande convenção. Fiz um curso, fiz a formação de Zumba. Quando eu vi um cara num palco conduzindo uma aula com 150 pessoas sem falar uma palavra, e aquilo me deixou maluco. Mais de 40 mulheres. Tudo é mulher. Pronto. Aí fechou a conta. Falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Vou dar aula de dança. Imagina, só que eu tava com 115, né? E aí eu conheci o Beto, que é dono da academia. Poxa, não vou lembrar agora a academia. Eu vou lembrar o nome da academia. Beto Jamaica. Não tô brincando. E aí, eles iam inaugurar a academia. Falei, Beto, eu sou Trajano, tem essa história, tal. Fiquei ali 2 horas contando a minha história pra ele. Ele falou, cara, eu vou te dar um voto de confiança. Cara, mais vendedor que não existe. O cara passou a vida inteira vendendo, mano. E aí, ele falou, vou te dar um voto de confiança. Então vai, faz a formação de Zumba e depois você vem. Conclusão. Eu comecei a dar aula de jump, de step, de localizada, de alongamento e de Zumba na academia. Na verdade... Isso em 2013. Caraca. Conclusão, estourou a hérnia, né? Eu não estava preparado, tive que operar, enfim. Aí fui emagrecendo, fui largando algumas aulas e fui realmente focando na dança. E aí, obviamente, todo aquele conhecimento que eu tinha de marketing, de propaganda, Facebook, me fez muito rápido tornar uma pessoa reconhecida no Vale do Paraíba nesse mercado. E eu comecei a fazer evento de dança, obviamente. O meu primeiro evento foi lá
no salão de festas daquele clube Subtenente Sargentos. Sim. Eu coloquei 950 pagantes. Ninguém tinha feito isso no Vale do Paraíba. 950 pagantes, um evento de dança. Foi o primeiro grande evento do Vale do Paraíba de dança. Não de graça. De graça já tinha eventos maiores, mas a pagamento. O que eu fiz? Qual é a estratégia? Eu reuni os professores da cena de Taubaté e falei, galera, eu quero criar um movimento. Vamos nos unir? Porque sempre tem aquela... eu não falo com não sei quem, não falo com não sei quem. Tal pessoa falou mal de mim. Falei, pra mim não importa. Eu quero criar um movimento. Ou vocês estão junto comigo, ou vocês vão ficar assistindo de fora. E depois vai vir falar mal de mim. Então, assim, quer fazer parte da parada? Vários professores que hoje ainda alguns estão dando aula. Sim. E aí comecei esse movimento. Então, eu fazia os eventos de dança. O Taubaté Shopping, por exemplo, tinha um festival de jazz. O que eu falei? Cheguei na Marta e falei, Marta, você tem um palco parado aqui à tarde. Vamos fazer o festival. Você já tem um som, já tem luz, já tem um palco. Conclusão. Nossa, e aí comecei a fazer eventos no Taubaté Shopping. Lembro, então. Depois disso, fui dar aula no... E você me assustou, porque, assim, a gente se conhecia muito bem nessa época, e daí tinha produção, tinha tudo. Mas do Neida, daqui a pouco eu olho assim, trajando, dançando. Eu falei, não, como pode? Aquele gordinho. Aquele gordinho. Não, mas foi louco. Falei, como assim trajando, fazendo evento de dança? Mas você sabe que em 2014 eu fiz um evento, a Holly, no Via Vale, e abrimos com Zumba. Eita, Holly Collar. Holly Collar, sim. Abrimos com Zumba. Porque aquele momento ali, tava estourado. Você botava Zumba, lotava. Você botou um banner, aula de Zumba, lotava. Então você virou... E aí eu fazer esses eventos. Eu comecei a dar aula... Eu fazia os eventos no Taubaté Shopping, comecei a dar aula quando bombou o shopping novo, agora esqueci o nome. Via Vale. Eu fechei uma parceria com eles me pagavam, eu dava uma vez por semana aula de graça na praça de alimentação. Eu comecei a fazer evento lá no Via Vale. Depois eu fui dar aula no shopping de Pinda. Caraca. Então rodei os shoppings ali nessa dinâmica. Porque, qual era a estratégia? O shopping era vitrine. Sim. Obviamente eu não dava de graça, o shopping pagava para dar aula. Né? Mas você aparecia ali era uma caramba, vitrine, né? ou seja, tinha ali 40, 50 pessoas que faziam minha aula, mas sempre o tempo todo tem pessoas passando, olhando. Mas quem é esse cara? Onde que ele dá aula? Então isso era uma publicidade paga para mim. Não, então, eu fazia publicidade minha e você já tinha ganhava. Você já tinha isso em mente? Lógico. Assim? Não, tipo assim, você já entendia claro, que lógico. por mais que eu não possa não estar ganhando tanto aqui, mas eu tô aqui, eu tô sendo exibido, tô sendo mostrado. A quem é você? Eu sou aquele cara que dá aula no shopping. Exato. Eu já tô na frente de muita gente, né? Enfim. E aí quando eu comecei a entender que a Zumba já tava começando já não tinha mais a mesma força, eu falei, poxa, e eu conheci o Adivan Salles, que tinha iniciado a criar um movimento em São José dos Campos, que ele é um coreógrafo importante, o Urban Mix. Ele já tinha gravado o primeiro DVD, e aí em questão de estar em eventos juntos e tal, eu falei, Adivan, cara, vamos transformar esse seu projeto numa metodologia? O que você acha? Eu falei, se você se ocupar da parte técnica, administrativa, beleza. Porque eu sou o coreógrafo. Eu sou o cara que pesquisa música, que cria as coreografias. Eu falei, então vamos embora, então armou. E aí eu montei o treinamento, de fato, a formação, e a gente começou a formar pessoas. Eu formei mais de 500 pessoas. Lembro. Rodei vários estados no Brasil, dando aula, fazendo convenção. Inclusive, a minha primeira viagem para a Europa foi por causa disso. Em Portugal tem a Portugal Fit, que é a maior feira fitness de Portugal. E o Carlos Magno Roncone, que é aquele velho amigo meu, ia dar aula lá. Fui convidado porque o dono dessa feira de Caraguatatuba, brasileiro, é amigo do Carlos há muitos anos. E o Carlos estava dando aula no período, falou, Carlos, vem aqui. E o Carlos teve um problema, não pôde ir. Eu falei, você vai? Vamos embora. E aí eu fui para Portugal, fiquei 7 dias em Portugal. E lá eu dei curso, dei aula, enfim, foi bacana nesse evento. E eu aproveitei para ir, porque quem está em Portugal, para ir em Catânia, na Itália, poxa, o Jairo está há quantos anos lá? É a oportunidade que eu tenho de ir lá conhecer, de estar lá com ele. Aí você foi lá. Aí fui para a Itália, fiquei 7 dias em Catânia. Foi a primeira vez em 2018. Enfim,
E aí segui essa trajetória de ir fazendo o Urban Mix acontecer. A gente tinha metodologia, tinha a questão da mensalidade que a pessoa pagava, recebia o material, ela tinha acesso às coreografias numa área interna, a gente gravava coreografias, fazia produções. A gente já teve uma fase que a gente ia para a Avenida Paulista, levava 2 ônibus, todo mundo uniformizado, gravava os videoclipes ali, jogava no YouTube, jogava interno na plataforma, enfim. Fiz muita coisa mesmo. Foi um período bem bacana. E aí, obviamente, veio a pandemia. Aí veio a pandemia, enfim, como a gente dependia de formação e dependia de mensalidade, a galera não estava dando uma aula. Mas e vocês não conseguiram? Mas aí também você já o online, o Advan começou a criar um movimento, ele fazia umas lives, mas aquela coisa, não dava grana, né? Não era o suficiente para... E como era um projeto dele, enfim, aí para mim aquilo não passou mais, fazia tanto sentido. E aí eu acabei saindo da sociedade e retomei a minha conversa com o Jairo, porque ele tem o Urban Mix. Desculpa, porque o Jairo tem o Cross Cardio. Então... Vou meter o pé. E aí comecei a falar com o Jairo, porque ele estava fazendo um movimento fortíssimo na Itália, porque ele criou uma plataforma de treinamento online, que é o Cross Cardio Studio. Foi a primeira plataforma da Itália que dava a possibilidade das pessoas treinarem em casa, e na pandemia ele cresceu um absurdo. Foi reconhecido, foi chamado na BBC para dar entrevista. Caraca. BBC Londres mesmo. Caraca. Para dar entrevista, um movimento que ele criou. E aquilo estava muito forte, nos desafios online e tal. E eu comecei a fazer desafio online também, aqueles desafios 30 dias e tal. Caraca. E aí, conversando com o Jairo, eu falei, Jairo, vamos fazer um desafio juntos? Cross cardio, eu aqui, dança, a gente mistura, fitness. Você já tem as aulas gravadas. Conclusão, lançamos esse primeiro desafio, foi bacana, as eventos foram legais. E a gente começou a se aproximar mais, até que ele falou, você não faz isso pra mim? Ele, faço. Faz isso pra mim, faz pra mim. E eu comecei a um trabalho de implantar o cross cardio no Brasil, naquele momento ali, mesmo na pandemia, de começar a desenvolver a marca no Brasil, até porque na Itália ele é extremamente reconhecido, renomado, mas no Brasil você fala Jairo Júnior, ninguém conhece. Agora no mercado fitness na Itália, na Europa, se fala Jairo Júnior, fala, claro. Já tem ali. Só de Rimini Wellness, que é o maior evento da Europa de fitness, que são, esse ano eu participei pelo terceiro ano, 150 mil pessoas em 4 dias. 150 mil pessoas. É o maior evento, é um dos maiores do mundo do setor de fitness. Só pede, se não me engano, aquele do Arnold. Só gente... Enfim. Gostoso, magrinho. Nossa senhora. Não entra gordinho. Aí eu vou abrir um parênteses. Abre. Eu, quando cheguei na Itália... Você tá solteiro? Vou abrir um parênteses. Tô solteiro. Vai. Fecha, Maria. Vai. Não, tô brincando. Não, porque quando você chega na Itália, você olha qual é o padrão da mulher italiana. Mulheres altas, pernas finas. Né? Não que toda mulher seja assim, mas aquele padrão, aquele estereótipo. Eu falei, poxa, mas não tem uma italiana que você olha e você fala, meu Deus do céu, né? Tem aquele, um pouco mais de perna, um pouco mais de quadril. E é a primeira vez que eu fui em Rimini, aí eu vi que existe. Elas estão dentro das academias. Elas estão dentro das academias. Existe mulheres que não perdem nada para as brasileiras. Tem bumbum. Existe bunda na Itália. Então existe esse... Não é só no Brasil. Mulherada do Europa. Tem. Só que como é uma tipologia física diferente da nossa, porque a nossa é uma tipologia mista, né? Não tem uma cultura só. Lá tem essa... Então a grande maioria das mulheres não tem esse... E nós brasileiros estamos indo para lá para dar uma misturada nessa... Enfim, e aí nessa eu comecei a me aproximar do Jairo, a gente começou... Até que eu comecei a, entre aspas, a trabalhar já para o cross cardio. Enfim, a participar de reunião em italiano. Aqui no Brasil, na pandemia. Dentro de casa, trabalhando no escritório. Top. Os meus últimos 8 anos no Brasil foram... Eu já trabalhava em home office. Assim, porque eu dava aula de manhã, ficava em casa, dava aula à noite. Já era. Enfim. E a gente começou essa coisa de eu comecei a lidar com o italiano, de escutar, participar das reuniões. Você não sabia, você não falava? Não, nada. Então, isso começou a me familiarizar com a língua. Então, você imagina, uma reunião de 1 hora, 4 pessoas falando italiano, só eu ali quietinho ouvindo. No final da reunião, eu perguntava para ele, foi falado isso? Eu falei, tá. Então, mas você ouvia e tentava entender. Tentava entender.
Porque assim, o italiano, quando você começa a escutar, não é uma língua, não é que nem o russo. Que é totalmente... No chinês. É uma língua que são línguas latinas. A base, parte da mesma base. Então você consegue entender o senso do que foi dito. Óbvio que tem palavras no meio que você não faz a menor ideia do que seja. Sim. Mas enfim, eu compreendia de forma geral, 40%, 50%, 60%. Até que um dia ele falou assim, Trajano, cara, eu tô com uma ideia aqui, o que você acha de vir para Catânia, ficar aqui 90 dias, e aí você conhece a empresa, faz as formações, você vai estar muito mais por dentro. Tá aqui, né? Tá aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, para Catânia. Mamãe. 90 dias em Catânia, eu já conhecia a cidade. Falei, claro que eu vou, vambora. Ah, beleza, então. A gente comprou o bilhete aéreo. Na semana que eu ia embarcar, fechou o aeroporto. Embarcar em março de 2020. Fechou o aeroporto. Esquece. Só podia voar para a Europa. Quem mora podia voltar para casa. Era um único, um médico, pessoas político, enfim, completamente fechado. Aí começou a vacinação, ou seja, pode vir com uma vacina, e eu não conseguia tomar vacina. Não, pode vir com 2 vacinas. Eu não conseguia tomar vacina, não conseguia tomar vacina, e eu desencanei. Mas lá também o bicho pegou, né? Lá, bicho pegou. Como aqui, foi... Não, aqui... Não, lá não sofreram muito, mas não tanto, porque o governo deu muito subsídio. O governo deu dinheiro, o governo, né, quando chegou a vacina já comprou, não foi esse... E lá não tinha uma coisa importantíssima, lá não tinha a fake news. Entendeu? Lá não existia fake news, diferente do Brasil. O Brasil brincadeira. E aqui começou a moda do fake news foi na pandemia. Com certeza. Né? A moda, né? Porque essa loucura da fake news começou na pandemia. Enfim, e aí eu já tinha desencanado, porque isso passou praticamente um ano. Eu desencanei de ir para a Itália. Né? Enfim, aí até que abril, tinha promessa de abrir de novo. Liberar e tudo mais. Eu já tinha tomado 2 doses da vacina e voltamos a conversar. Falei, e aí? Vem, não vem? Vai, não vai? Ele falou, tá bom, então vai, vem. Comprou o bilhete. Nós estamos falando em fevereiro de 2021. E fui. Com uma mala para 90 dias. Uma mala 90 dias? Porque eu ia ficar 90 dias, depois eu volto. Volto. E aí a coisa começou a andar legal lá. Eu comecei já a arranhar um pouquinho, falar um pouquinho do italiano. Tá. Arranhar o italiano? Arranhar o italiano. Ou italiano. Ou italiano. Arranhar o italiano. E aí eu comecei a me virar. Tradutor. Você tem que dar um jeito de se comunicar. Tem que dar um jeito. Né? Ou seja, começar a ler, a entender mais, enfim. E eu tinha a possibilidade de fazer cidadania italiana, porque meu bisavô, eu sou Trajano Ferrari, porque o meu bisavô é Vittorio Ferrari. Então eu tinha a possibilidade de fazer cidadania. Ele falou, o que você acha de você ficar aqui? Você está se dando bem, a coisa está fluindo bem, você está pegando. O que você acha de ficar aqui? Você faz sua cidadania, trabalha para mim. Puta que pariu, vai morar na Europa, caraca. Europa. Ai, meu Deus do céu. Só que significa largar minha vida em Taubaté, filhas, família. Só que é aquela coisa, né, Marquinhos? Eu estava prestes a fazer 50 anos. Minha vida estava sossegada aqui em Taubaté, estava tranquilo. Não tinha um desafio, não tinha uma coisa que já estava tranquilo. Que nem eu, também. E eu falei, quer saber, já quando eu vou encarar... 50 anos, exercício físico ajuda, hein? Não, é porque tá galã. E aí, eu falei, vou encarar esse desafio. Liguei para as filhas, falei, olha, se preparem porque vou ficar. Lógico. E o meu objetivo de ter ficado não é só, obviamente, é um crescimento meu pessoal e profissional, mas também é abrir uma estrada para elas. Sim. Porque assim, o que eu pensei? Eu não sou um cara que tem o patrimônio, casas, carros. É a herança que eu vou deixar para as minhas filhas, para os meus netos, é essa, a possibilidade deles terem uma vida. E tem que construir isso. E um dia, se ele falar, vovô, tô indo aí fazer medicina, vem, já tem uma casa para ficar. Inclusive, você tem que ter tempo para falar. Então, senão o povo aqui me quebra. Monitora nós aí. Monitora aí, que a coisa tá indo. Aqui... Enfim, e aí, tô lá, na Itália, eu fiquei 2 anos e meio,
sem voltar para o Brasil. Fiz a cidadania, saiu agora em fevereiro desse ano. Boa. Então hoje eu sou italiano. Italiano. Eu tenho a dupla cidadania. E um detalhe, eu fiz sozinho o processo. Não precisou não de paguei. Advogado, nada. Não é que não precisou, precisava, mas eu falei, não vou pagar. Porque isso virou um mercado, virou um comércio, virou um absurdo. Nossa. Os valores são astronômicos. É assim, uma coisa que, poxa, desafiar a minha inteligência, minha capacidade de obter informação. Mas estar lá foi fácil, né? Me ajudou. Porque acho que uma pessoa que foi fácil, aqui no Brasil mas ajudou. Ia ser mais complicado. Ajudou, né? Claro. Mas você consegue se virar. Dá pra ser. É só você se dedicar, como tudo na vida. Sim. Você começou a fazer Facebook Ads no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até você ficar bom e dar curso. Exato. Não é em uma semana. Né? Enfim, a mesma coisa no processo de cidadania. É estudar e entender como é que faz, mas como é que é. Ir lá, perguntar, questionar, mas por quê? E desafiar a lógica. Né? E isso te ajuda hoje a desenvolver algum serviço? Isso que você vai falar para nós tem a ver com isso? Sim, vamos lá. E aí é isso. Então hoje eu moro em Catânia, que é uma cidade, é a principal, não é a capital da Sicília, mas é a principal cidade. É uma cidade com 380 mil habitantes, está no pé do Etna, que é um vulcão que é super ativo. A gente estava até comentando hoje que nesse momento, agora no verão, ele está bombando. Tá, sim, literalmente bombando, né? Enfim, e aí tô ali, é uma região maravilhosa, amo de paixão aquela cidade, aquela região. Já rodei um pouco da Sicília, não vi nem metade de tudo aquilo que tem na Sicília. Tem um mundo na Sicília. Você que é brasileiro, tem vontade de ir para a Itália, tem que conhecer a Sicília. Qual é a grande sacada da Sicília? É a região mais barata da Europa, da Itália. Não é o endereço que todo mundo procura, porque todo mundo vai no óbvio. Milão, Roma, Florença. Ok, tudo bem, va bene, estar lá, conoscere. Mas a Sicília é barato e é maravilhosa. Tem muita história, tem muito lugar para conhecer, para viajar, enfim. Então, se você está pensando em ir para a Itália, eu recomendo vá para a Sicília, porque você vai conhecer cidades históricas, você vai ver praias maravilhosas, monumento não falta. Gastronomia também. Com a diferença que você vai economizar no mínimo 40%. Ah, é? Então, vale a pena ir para a Sicília. E tem vinho bom lá também. O vinho siciliano é maravilhoso. Porque ele tem a influência do Etna. Eu fiz agora, vou contar uma história rapidinha. As plantações ali. Eu fiz um passeio de trem que chama Circum-Etna, que é um passeio que você entra em Catânia, o trem ele faz a volta inteirinha do Etna, passando por todas as cidadezinhas e termina, e aí depois você volta para Catânia. Marquinho, uva. Em torno, no pé do vulcão. Porque ele influencia no sabor. Com certeza. Então, imagina assim, aquela solo. O óleo, o azeite dali da região e os vinhos são fantásticos, são maravilhosos. Para quem gosta de vinho, se você vai ali, você fica maluco e paga barato. O ano que vem, então. Você pensar, você tem um lugar para ficar. Já economiza no hotel. Vou ficar 90 dias e ficar o resto da vida. E agora a medicina, onde anda tudo isso aí? E aí o que acontece? Uma coisa que eu acabei conhecendo em Catânia, por exemplo, tem a Universidade de Medicina, que é tradicional, está lá há muitos anos, e você pode fazer o curso de medicina em italiano ou em inglês. E aí o que acontece? Pra você ter uma ideia, eu conheci uma brasileira que está fazendo medicina. No primeiro ano, agora vocês vão ficar chocados, ela pagou 300 € a anuidade. Você tem noção do que é? Faculdade? Faculdade de Medicina. Assim? Ela estuda inglês lá em Catânia. Então, ou seja, você pensa que aqui, para começar, 15 mil por mês. Sim. Para começar. Fora, você vai ter que morar fora, apartamento. Sim. Não pode trabalhar porque comer, é integral. Exatamente, enfim. E lá tem isso. E aí, no ano seguinte, o que acontece? Como a faculdade ela não é 100% pública, ela é pública, privada, mas ela tem uma parte que é privada. O que acontece? Ela faz... o valor você paga proporcional à renda da sua família. Mesmo a família estando no Brasil. Sim. Então, você tem que comprovar toda a renda do seu núcleo familiar, ou seja, seu pai, sua mãe, seu irmão, por exemplo, quanto a família fatura. Com base nesse rendimento,
você vai pagar a mensalidade. Mas assim, é uma coisa, não tem comparação. Eu já fiz uns estudos preliminares. Para você viver em Catânia, viver tranquilamente, não é viver capenga, não. Viver numa boa. Viver numa boa. Estudar medicina custa metade do que você só pagar a faculdade aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então você imagina, fazer medicina na Itália, seja em Catânia, em qualquer, são mais de 15 universidades de medicina que têm a possibilidade. Tem esse curso em inglês, não só italiano. Porque hoje aqui no Brasil tem muita gente que sabe falar inglês, então é só dar uma reestudada naquele que dá um gás. São mais de 15 universidades que têm curso de medicina na Itália, na língua inglesa, não só italiano, e que você faz a prova do IMET, com base na sua classificação, você pode se inscrever na universidade. A universidade tem ali o seu processo, mas não tem vestibular para entrar na medicina. Você se inscreve, se tem vaga, eles olham todas as documentações, se você for aprovado no IMET, que é um exame que são 60 questões, você tem 1h30 para fazer, não é uma medicina da PUC, não é uma prova da medicina da PUC. Né? Você quem consegue passar. Enfim. Essa brasileira, por exemplo, na segunda vez que ela fez, ela passou, foi admitida. Ela podia escolher qual que ela queria, ela escolheu Catânia, e foi para Catânia, foi aprovada na universidade, aprovada no processo de admissão mesmo, que é uma coisa, é uma burocracia, não tem que fazer prova, esperar vaga, enfim, não tem isso. Então, assim, o que eu entendi? Como eu entendi todo esse processo, como funciona, eu vou começar, a partir de agora, a disponibilizar para as pessoas como é que funciona isso. Ou seja, você vai ajudar. Vou ajudar as pessoas que sonham em fazer medicina a fazerem medicina na Itália. Ou seja, ajudar como? Às vezes uma coisa tão simples, que é como é que eu faço do aeroporto para onde eu aluguei o meu apartamento? Cara, as pessoas batem cabeça, porque ela não conhece. Eu tô ali, eu conheço, eu sei como é que funciona. E às vezes você vai fazer a pessoa economizar. Que esse que é o mais importante. Claro, a pessoa vai economizar, vai poder ter uma experiência riquíssima, viver 5, 6 anos numa cidade como Catânia, ou, não quero fazer em Roma, viver em Roma, estudar medicina, poder se formar na escola, uma das escolas mais importantes do mundo de medicina, e mais antigas, ou seja, onde praticamente nasceu a medicina no mundo. Experiência cultural. Imagina. Europa. Meu amigo, sábado, você tá a fim de dar um rolê, você pega um trem, e você vai para a Suíça. Então. Você pega um ônibus, como eu já fiz, e vai para Londres. Eu fui para Londres de ônibus. Então, é outra coisa, é outra realidade. Você não vai para Aparecida do Norte. Não vai pegar um busão para Aparecida. Você vai no Vaticano, desculpa. Entendeu a diferença? Enfim. Então, assim, eu estou lançando, num primeiro momento, é um e-book, que é um e-book de lançamento para a pessoa começar a entender tudo que tem, como é que funciona, como é que faz, onde que tem que ir, mas como é que é a prova. Então, quem quiser, o perfil já está no Instagram. Qual que é? É MedUni Itália. Med de medicina. Med com D mudo. Com D mudo, Uni, de universidade, e Itália. Então, quem quiser vai lá no Instagram, já tá lá a página, já tá lançada. E eu estou estruturando o produto, e eu acredito que no máximo em 30 dias já vai estar disponível para todo mundo. Ou seja, esse PDF é uma introdução, ou seja, para o cara começar a entender tudo isso que eu estou explicando aqui. Sim. E às vezes com o próprio PDF o cara já consegue... Ele já consegue ter uma ideia e começa a preparar para quando for abrir o próximo exame do IMET, que agora vai ter um esse ano e o ano que vem. Porque assim, é uma coisa que não abre toda hora, não é sempre que tem. Então o cara tem que E você vai ficar esperto e você vai avisar. É claro, é lógico. Quem tiver comigo, eu vou dar todos os canais, vou dar todas as informações, como é que faz, como é que se inscreve. Ou seja, eu vou pegar na mão da pessoa e falar, olha, o caminho é esse, é aqui, o documento é esse. E quando você for mais humilde, você vai contratar uma empresa de marketing no Brasil para fazer. Não, isso aqui, essa é a conversa depois do bastidor, obviamente. É a conversa conversa da cachaça. Cerveja. Enfim, legal. Obviamente que eu... Vou abrir um parênteses aqui, eu conto com você para, se você quiser abraçar esse projeto. Já falei que eu quero montar a T. Então, na Europa. Enfim, então é isso, a novidade é essa. Legal, muito bom. Então é um produto bacana, é uma coisa que... porque muitas pessoas falaram para mim, Trajano, por que você não abre uma assessoria para fazer cidadania?
Porque como eu conheci o processo, ou seja, toda a burocracia italiana, como funciona, como faz, como lidar com a comune, que é a prefeitura, né? Eu falei, mas já existe tanta gente fazendo, porque eu vou entrar num mercado que já está vermelho. Está saturado. Exato. Assim, eu vou brigar com muita gente que já está ali há anos, há 15, 20 anos. Agora, Oceano Azul. Quando apareceu esse oceano azul para mim, literalmente azul, porque hoje existem pessoas que fazem esse... Eu não vou ser o primeiro, já tem pessoas no Brasil, tem pessoas que moram na Itália, fazem medicina e contam e dão essa assessoria. Não são muitos, não são 5, pelo menos aqueles que eu encontrei até agora pesquisando para ver. Ou seja, é um oceano azul. Ou seja, dentro do marketing você sabe o quanto isso é extremamente importante. Sim. E você ser pioneiro também. Ser pioneiro e independente de ter ou não concorrente, de ter pessoas no mercado, isso é bacana, é importante, é legal. Quanto mais tiver, mais fortalece. As pessoas, porque eu acho que a grande barreira, o ponto de barreira é a questão das pessoas acreditarem que é possível. E é possível. Existem pessoas que vivem essa realidade, que estão lá, que estão estudando, que estão se formando, que se formaram, que estão trabalhando, porque inclusive você pode trabalhar lá, se quiser ficar, você fica. Lá. Fica lá e conseguir. Hoje a Europa, a Itália precisa de médico. Porque na Europa o médico é diferente do como no Brasil. Você fazer medicina aqui, entre aspas, é como ganhar na loteria. Né? Você vira... Terminar, né? Em 10 anos você já está rico. E na Europa é uma profissão, entre aspas, comum. É como engenheiro. Não é uma... Para um médico ganhar, ficar milionário, é muito diferente do que aqui no Brasil. Então lá, se você consegue se formar em medicina, você consegue emprego rápido e morar bem. Com qualidade de vida, estando na Europa... E vem passar férias no Brasil. Em vez de estar na loucura aqui do Brasil. Aqui medicina no Brasil ficou... Eu acho que eles perderam a mão. Agora só conseguem fazer quem é filho de já médico, que tem dinheiro. Porque não pode trabalhar, não pode nada. Então ficou muito caro, cara. Muito caro. E eu já vi, eu conheci pessoas aqui brasileiras que tinham a mãe e o pai venderam casa. Aquela loucura, enfim. Então, é uma possibilidade. Eu quero ajudar as pessoas a... Poxa, tem uma experiência rica de viver num país que tem uma... Hoje a Europa não está tão bem como já foi há muitos anos, é proprietária, mas não tem comparação. Ou seja, você vive... Podemos dizer, um assalariado na Itália vive muito melhor do que um assalariado no Brasil. Eu fiz não tem comparação. Quando eu estava Não tem comparação. Enfim, é isso, galera. Galã, caraca, falou. Só eu falei. Coisas... Não, e agora acho que já passou 18 anos. Já. Agora tá... Mas é isso. Muito bom. Parabéns aí. Um pouquinho do resumo desses últimos anos aí. Do e aí fica o meu convite, só para fechar, quem quiser conhecer a empresa que eu trabalho hoje, que é o CrossCardio, então visite crosscardio.com, dá uma olhada, vê. O CrossCardio é uma metodologia criada pelo Gero Júnior, que é brasileiro, meu amigo, que me levou para lá. Ele criou essa metodologia que é de treinamento funcional, ou seja, a gente forma aquela pessoa que quer trabalhar em academia, aquele que quer se transformar num personal trainer, ter uma carreira de sucesso ganhando dinheiro com fitness. A gente tem um percurso formativo, que são várias etapas, que ele segue esse percurso, no final ele se torna, com certeza, um profissional bem sucedido. A gente tem muitas histórias, muitos cases de pessoas que em 3, 4 meses mudaram completamente, diminuir a quantidade de aula e começar a ganhar muito mais através da estratégia da metodologia. Não só a aula do negócio, mas isso deve ajudar o cara. Não, sim, tem toda a ganhar dinheiro, como pensar, como faturar. Não é só a metodologia para usar no dia a dia, mas também na estratégia comercial, mais eu acho que é extremamente importante. Trajano Ferrari, muito obrigado por ter vindo aqui, de ter tirado esse tempo das suas férias no Brasil. Imagina, Em breve estaremos na Itália. Eu tô, tá ligado que eu tô com sangue nos olhos. Espero lá. E quem sabe a gente tem uma tesinha lá, que nasceu uma agência nossa lá pra gente brigar lá com os concorrentes europeus. Valeu, obrigado. Obrigado você. Tamo junto. Obrigado. É isso aí. Trajano, valeu, Trajano. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas.
Obrigado e até semana que vem!